aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, o agente duplo. Todo mundo aí deve ter acompanhado um pouco do dia de ontem, começou com várias confusões. Na verdade começou anteontem, na live, onde o Marcos Duval, junto com seus amigos do MBL, começa a falar um monte de coisa, falar que na sexta-feira, né, no caso hoje, iria ter uma baita confusão na Veja, que acabou sendo adiantada para o dia de ontem. Uma matéria em que ele fala de uma suposta conspiração, um plano que envolveria Bolsonaro, envolveria o Daniel Silveira. E aí o tempo foi passando e antes do início da tarde, o Marcos Duval, ele mudou o que ele falou. E aí Bolsonaro não era mais basicamente o chefe de tudo, ele falou, pô, Bolsonaro sequer participou, isso aí. Enfim, a coisa foi mudando, foi acontecendo, até a turma da CNN, até a Daniela Lima entrou em campo para também contar que, então, as coisas não são bem assim. Acho que o Marcos Duval não estava muito bem quando ele fez os primeiros comentários. Enfim, a coisa foi desenrolando até o ponto que a própria esquerda já tá falando assim, acho que esse senador ele precisa... Quem sabe aí é caso de psicólogo, né? Quem disse daí foi o Randolfo Rodrigues. Mas entender essa história do início, do meio, do fim, inclusive o final da noite de ontem, onde o Marcos Duval concedeu um depoimento para a Polícia Federal e em termos jurídicos, isso é o que vale, o que está no papel do depoimento da Polícia Federal e o que é que ele falou, lá vai ser a versão final dos fatos. Isso, outras coisas, falar um pouco da direita, tentar entender esse caso, entender o que é que ele mudou, o que é que ele não mudou na versão, entender o que é que está acontecendo, toda essa confusão, é a proposta do nosso dossiê de hoje. E acredita, tem muita coisa mesmo pra gente comentar. É meio complicado de entender algumas coisas, mas dentro das possibilidades, dentro dos conformes, vamos por partes. E vejam só. Um ponto aí que já foi bastante questionado por diversas pessoas ao longo do dia de ontem, foi essa capa, que deveria sair hoje. Será que a Veja ela não deveria suspender a publicação de sua revista? A culpa não é minha se ela resolveu acreditar na primeira história que ouviu aí do Marcos Duval, ele mudou as histórias, porque quando você pega a matéria e você confronta com o que está no depoimento oficial da Polícia Federal e o que o próprio Marcos Duval comentou e que a imprensa divulgou ao longo do dia, você vê que a capa da Veja ela é bem complicada. Colocam aí a cara de Bolsonaro, a silhueta de Bolsonaro, proposta indecente. Dias antes de deixar o governo, Jair Bolsonaro arquitetou uma operação clandestina com um pedido ao senador Marcos Duval gravar um ministro supremo. O objetivo era anular as eleições, impedir a posse do Dilma e se manter na presidência. Porém, Bolsonaro não articulou nada. Isso ficaria claro aí ao longo do dia. E a revista Veja, o que ela vai fazer com isso? E a destruição da reputação de Bolsonaro? Quem vai, não sei, cuidar, tentar restaurar tudo que foi dito contra ele? Mas vamos lá, né? Isso aqui a Veja postou ontem devido ao caso, devido a toda a confusão, devido às primeiras revelações do Marcos Duval. Essa aqui é a manchete, foi uma matéria escrita pelo Leonardo Caldas. Mensagens de senador revelam operação golpista de Bolsonaro contra o ministro. Será que foi de Bolsonaro mesmo? O ex-presidente fez um pedido a Marcos Duval. Será que Bolsonaro fez um pedido? Gravar um ministro. O objetivo, anular as eleições, etc. Aí a matéria começa falando que no dia 9 de dezembro do ano passado, Dilma ainda não havia sido diplomado, manifestantes continuavam acampados em frente aos quartéis, pedindo intervenção, e Bolsonaro quebrou o silêncio após mais de um mês de uma reclusão voluntária. Na tarde daquele dia, o presidente reapareceu no famoso cercadinho do Palácio da Alvorada, se desculpou por eventuais erros, disse que seu futuro dependia dos apoiadores e exaltou sua ligação com as forças. Um discurso aparentemente sem sentido para quem não havia dito uma única palavra até então sobre a derrota nas urnas. O fato é que Bolsonaro, assim como muitos de seus aliados, ainda acreditava numa virada de mesa. Aí vem. Logo depois do enigmático pronunciamento do cercadinho, ele participou de uma reunião na qual revelou a arquitetura de um plano para anular o resultado. Pedir a posse do Dilma e permanecer no poder. Será que foi Bolsonaro que realmente revelou isso?
Uma investida que não prosperou porque um dos escalados para executar a operação se recusou a participar da trama. As indicações de que o ex-presidente se envolveu numa tentativa de conspirata estão num conjunto de mensagens que a Veja teve acesso. Mensagens de WhatsApp, troca de mensagem. Faltavam 21 dias para terminar o governo e Bolsonaro ainda não havia reconhecido o resultado. Deprimido, repetia a todo instante que o processo havia problemas e tudo mais. Com o apoio de um grupo muito restrito, foi elaborado então o seguinte plano. Alguém de confiança do presidente se aproximaria do ministro, devidamente equipado para gravar as conversas do magistrado com o intuito de captar algo comprometedor que servisse como argumento para prendê-lo. Isso aconteceu ou não? É um ponto. E aí, ao longo do dia, nas conversas, eu até já adianto a vocês que ao longo do tempo, isso daí se provou que rolou esse papo, mas não tem ligação com o Bolsonaro. Esse seria o estopim que desencadearia uma série de medidas que provavelmente atirariam o país na confusão institucional sem precedentes desde a redemocratização. Na reunião da Alvorada, Bolsonaro descreveu os detalhes dessa operação. Estavam presentes, além dele, 2 parlamentares aliados, o deputado Daniel Silveira e o senador Marcos Duval. Uma das mensagens obtidas pela Veja foi enviada por Marcos Duval ao ministro Alexandre no dia 12 de dezembro, às 8 horas e 56 minutos da noite, 3 dias depois da reunião no Palácio da Alvorada. Nela, o Marcos Duval pede para falar pessoalmente com o magistrado diante da gravidade do que ele tinha tomado conhecimento. Tinha recebido as mensagens, ele acha que o conteúdo era grave, que tinha que sentar e conversar pessoalmente. Não dava para ser por mensagem. Dia emblemático, escreveu o parlamentar, remetendo os acontecimentos, etc, tudo mais, blá blá blá. Nesse dia tinha tido a diplomação. E aí, depois da ressalva inicial, Marcos Duval justificou a urgência em encontrar o ministro. Precisava falar como foi o encontro com o presidente, com o PR e o DS. PR era presidente da República e DS, Daniel Silveira. O senador relatou que os dois haviam lhe convidado para participar do que ele definiu como uma ação esdrúxula, imoral e até criminal. O ministro agendou o encontro pessoal para dali a 2 dias. Aí vejam só. Ao longo da matéria da Veja, mensagens de WhatsApp foram disponibilizadas e no depoimento de ontem também, mensagens foram disponibilizadas. As mensagens não foram divulgadas pela imprensa até então. Um termo saiu no Estadão, um PDF com 7 páginas. Um pedaço eu acho que está faltando e faz sentido, porque são dados privados de um magistrado, né, que tem lá no final, tem um telefone. Mas tem aí as perguntas que foram feitas, as respostas do Marco Duval. No final tem lá o termo, né, que assina o promotor, o delegado, o Marco Duval, etc. Tudo mais. Tem algumas mudançazinhas, mas creio que as mensagens que ele deve ter entregado para a polícia são somente as mesmas que a Veja tratou de divulgar. Uma das primeiras coisas que a Veja relata não é uma mensagem, mas é um áudio trocado. Fala o seguinte, ó, reunião secreta. Em áudio, o deputado Daniel Silveira orienta o senador Marcos Duval sobre o ponto de encontro. Envia a localização, onde ele deveria aguardar o carro da presidência que iria buscá-lo e diz que não ficará nenhum registro no Alvorada. Aí a transcrição do áudio seria o seguinte: vou te mandar a minha localização, mas tu não entra não, no Alvorada. E nem chega perto da entrada. Tu não vai aparecer não. Tu vai parar o carro no estacionamento, que eu vou te mandar a localização. Eu vou estar ali já e o carro vai vir buscar a gente. Aí tem outra mensagem. Sigilo absoluto. O deputado diz que nem o filho do presidente tem conhecimento da missão e que o material captado seria usado para pautar uma certa ação, né? Genérica, não diz o que é. Aí diz, irmão, essa missão está restrita a 3 pessoas e só irá ficar provavelmente com mais 5 após concluída. 5 estrelas. Tranquilize-se, essa missão nem o Flávio saberá. Aí o tempo passa um pouquinho, né? Foi 00:49. 11:05 da manhã. Bom dia. Mudei meu voo e estarei em QAP até o comando do 01 para irmos até lá. Precisa entender, caso o objetivo seja alcançado, em situação de aceitar a missão,
o conteúdo não será publicizado ou utilizado de forma midiática. Será única e exclusivamente para pautar com total integralidade a ação a ser tomada, que já está desenhada e pronta para implementar. A reunião com Bolsonaro, com o presidente, teria durado cerca de 40 minutos. Era uma sexta-feira. Bolsonaro recebeu os visitantes vestido de bermuda, camisa de mangas curtas e chinelo. Até adianto, essa reunião aconteceu. Mas o que a Veja relata não é o que está no depoimento e também não encaixa com o que foi revelado depois pela própria imprensa. Na matéria que seria devastadora, que iria derrubar Bolsonaro, fala o seguinte: os três falaram sobre vários temas, do acampamento de manifestantes, em frente aos quartéis, até supostas confusões. Neste instante, Daniel Silveira interveio. Disse que o senador era uma pessoa de sua confiança e pediu ao presidente que apresentasse a ideia que salvaria o Brasil. Será que Bolsonaro que apresentou essa ideia? Bolsonaro e seus auxiliares atribuem a derrota do presidente, a interferência e tudo mais, PPP, acreditavam que poderia provar isso caso conseguisse se aproximar do magistrado e gravar suas conversas. Aí fala o seguinte: captar um diálogo que sugerisse algo nessa direção pavimentaria o caminho para que o que se pretendia na sequência: prender o ministro, impedir a posse do Dilma, anular as eleições. Abre aspas. Você será um herói nacional, exaltou o deputado. E aqui, ponto. A matéria fala que o Daniel Silveira falou para Bolsonaro, né? Conta aí, Bolsonaro. Conta aí, pediu ao presidente que apresentasse a ideia. Só que a matéria, após falar isso, a própria matéria da Veja não afirma com todas as letras que Bolsonaro falou com Marcos Duval, Bolsonaro falou para fazer isso, fazer aquilo outro, e PPP, não falou. A matéria só coloca na mesa meio o que deveria ser feito. É o que tá aí, tá o texto. Aí no final da matéria, quem exalta, né, o senador seria o Daniel Silveira. Duval quis saber como isso seria feito. Aí agora que a matéria faz afirmações contra Bolsonaro. Bolsonaro disse que já tinha acertado com o GSI, órgão responsável pela segurança do presidente, e que a ABIN, sob seu organograma, e aí a ABIN que daria o suporte técnico à operação, fornecendo os equipamentos de espionagem necessários. Apenas 5 pessoas teriam conhecimento do plano. 3 estavam na reunião: Bolsonaro, Daniel Silveira e o Marcos Duval, a quem caberia a tarefa de gravar o ministro caso aceitasse a missão. O senador foi escolhido porque conhecia o ministro há mais de uma década. Era, portanto, o personagem certo para se aproximar do magistrado sem levantar suspeitas e montar armadilha que, nas palavras de Bolsonaro, iria salvar o Brasil. Será que Bolsonaro falou isso? Isso não consta no depoimento oficial à Polícia Federal. Duval pediu um tempo para pensar na proposta, mas havia pressa, muita pressa. No dia seguinte à reunião, Daniel Silveira enviou uma série de mensagens ao senador cobrando a resposta. Na primeira delas, reafirmou que o Duval poderia ficar tranquilo, que a missão era segura, repetiu que apenas 3 pessoas sabiam do plano e outras 2 tomariam conhecimento apenas após a conclusão da primeira etapa da Operação 5 Estrelas. Destacou fazendo supor que os 2 personagens ocultos seriam militares. O deputado reforçou que a coisa toda era tão sigilosa que nem o Flávio saberá, referindo-se ao filho do presidente referindo ao Flávio Bolsonaro. Estarei em QAP até o comando 01 para irmos até lá. No jargão policial, QAP significa na escuta, de prontidão. Por último, Silveira lembrou que o conteúdo captado seria utilizado exclusivamente para pautar a ação que já estaria desenhada e pronta para ser implementada. O senador não respondeu. Marcos Duval não respondeu. Antes de mostrar algumas mensagens trocadas, que está disponível na Veja, acho que esse aqui é o último. Deixa eu ver, é isso mesmo. Percebendo a hesitação do Marcos Duval e preocupado com o tempo, Daniel Silveira continuou insistindo. Não há riscos. Não tem risco nenhum. 100% tranquilo uma coisa dessa. Não, você só vai botar uns equipamentos, você vai espionar alguém, mas não tem risco nenhum. Meu Deus do céu. Olha só, gente. Aqui são mensagens do Daniel Silveira. Não sei se vocês estão entendendo. Essas mensagens foram realmente escritas pelo Daniel Silveira.
O Marcos Duval bateu prints e ele concedeu pra Veja. Espero que vocês entendam a gravidade desse tipo de mensagem. Armação oficial. Após a reunião com Bolsonaro, Daniel Silveira insiste em conversar sobre magnitude da ação. Aí ele falava o seguinte: claro, contudo, não há riscos. Não tem, né? Meu Deus do céu. Uma vez que o objetivo foi alcançado, estará resolvida a questão. Caso não extraia nada, é descartado o conteúdo e ninguém saberá. Não sei se compreendeu a magnitude desta ação. Ele define literalmente o futuro de toda a nação. Insisto em dizer que é uma oportunidade ímpar e peço, não comente com absolutamente ninguém, mesmo com a esposa e qualquer familiar ou conselheiro. Essa é uma ação que somente você e seu consciente devem analisar. Pessoal, olha só. Olha só. O Marcos Duval é um cara que já tinha algumas rusgas com os filhos de Bolsonaro. Ele, como ele mesmo falou na live com a MBL, até já tinha chegado a processar. Você é ser humano. Você é um ser humano. Eu tenho certeza que alguém já te contou um segredo ao longo de tua vida. Quem nunca ouviu um segredo e falou, não vou contar pra ninguém. Só aquele teu melhor amigo, ou sei lá, só pra uma pessoazinha tu conta. Quantas vezes realmente assim, alguém te contou uma coisa? Como é que você guarda esse segredo? Falou, cara, eu guardei as 7 chaves, nem pra minha mulher. Tem pessoas que são assim. Mas você vai concordar comigo, é fácil achar esse tipo de pessoa que não conta pra absolutamente ninguém. Mas ninguém. Imagina, sabe, você tá bolando algo assim, pegar uma pessoa, não, eu te vejo como aliado, isso é tudo, e você apresentar uma coisa dessa. Isso aqui tá acontecendo, isso aqui está sendo revelado exatamente porque o Marcos Duval não guardou o segredo. Olha a inocência ou a burrice do Daniel Silveira. Meu Deus do céu. Ele esperava que o Marcos Duval mantivesse segredo. Estamos lendo a mensagem enviada. Parabéns, Daniel Silveira. Parabéns, irmão. Você realmente é da inteligência máxima. É o Navy Seals brasileiro. Olha, não conte pra ninguém. O Brasil inteiro sabe. Bacana. Mas vamos continuar. GSI é envolvido. O parlamento informa que as escutas já estão preparadas. Apenas 5 pessoas têm conhecimento da operação, que se a missão for bem sucedida, parafraseando o 01, salvamos o Brasil. Como tivemos pouco tempo, não passei o que entendo como diretriz para você. Adapte à sua maneira. Contudo, já tenho escutas usadas pelas operações especiais. Tenho um vínculo receptor que pode imediatamente reproduzir além da gravação e essa operação ficar restrita a um círculo de 5 pessoas. 3 estavam sentados hoje conversando juntos. Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil. Será que o Bolsonaro disse isso mesmo? Marcos Duval disse que não. Depois. Somente por isso é absolutamente nada mais. Você tem a palavra e o respaldo de pessoas muito importantes e relevantes que decidiram não participar da conversa para não exporem e assustarem. No entanto, estão todos em uma esperança sem precedentes, pois somente com você o cenário da missão é possível, pois existe uma brecha aberta que não irá se abrir a ninguém. Daniel mandava no dia 12, né, dia 13, voltava às 6 da manhã. Bom dia, a caminho de Brasília, vamos fechar aquela conversa? Aí você vê que o Marcos Duval não responde, né? Era 6 da manhã. 4h54 da tarde. Boa tarde, meu amigo. Olha só, para você conversar algumas coisas na política, eu já falei isso algumas vezes em vídeo, um dos maiores ativos na política, não é um celular, tô pegando um celular não sei pra quê, porque eu queria pegar uma coisa na mão, é você ter uma casa. As coisas importantes em Brasília, qualquer coisa importante, normalmente o pessoal que tem uma casa, e tem casa em Brasília que a entrada e saída, você nem vê quem tá chegando e saindo. Um assunto dessa magnitude, o Daniel Silveira esperava descrição, que não aconteceu, agora o Brasil inteiro sabe. E você vê que é um cara que nem dava atenção pra ele. O cara ficava mandando mensagem, não recebia nenhuma mensagem, não tinha nem resposta. E continuava mandando mensagem. É um maluco.
Sabe aquele cara que é apaixonado por uma menina e a menina não responde e continua mandando mensagem, tá chato? É o Daniel Silveira. É o Daniel Silveira. Olha o que o Daniel Silveira conseguiu criar. No dia 14 de dezembro, na data agendada para o encontro com o senador, teve o intervalo da sessão, etc, tudo mais, e aí teve o encontro. O parlamentar, no caso o Marcos Duval, ele narrou detalhes do encontro, que teve com o presidente, da proposta indecorosa que recebeu e os objetos do plano. E aí o ministro teria dito não acredito, né, em tom de espanto. À noite, após relatar o caso ao ministro e convicto de que estava se envolvendo em algo perigoso, Marcos Duval finalmente respondeu às mensagens de Daniel Silveira. Irmão, vou declinar da missão, escreveu sem dar maiores explicações. O deputado assentiu. Entendo. Obrigado. Assim que saiu a matéria, logo no início da manhã, mas estava todo mundo, sabe, botando o aventalzinho, botando o garfo em cima da mesa, pegando amolador, amolando a faca. Falei, eita, vamos servir agora a cabeça de Bolsonaro. Eita. E não é só Bolsonaro. Bolsonaro, gente, não é uma pessoa, não é o ex-presidente, etc. Bolsonaro já transcendeu. A própria imprensa chama que o bolsonarismo. Bolsonaro representa um movimento que tem no Brasil inteiro. É a chance que tem a chance perfeita de destruir todo um movimento que vem sendo criado ao longo de anos, todo um trabalho que vem sendo feito de resgate do Brasil, de resgate dos valores, de resgate da bandeira. Era agora, vamos servir a cabeça de Bolsonaro, pregar na história, o golpista. Olha o tom do Randolph. A acusação de Duval era o que faltava para indiciar Bolsonaro. Era o que faltava. Humberto Costa, do PT, ele saúda Marcos Duval pela coragem. Coragem! A gloriosa Clarissa Oliveira, essa só escreve matéria contra Bolsonaro. Ela tá com raiva até hoje porque foi bloqueada no passado. Marcos Duval jogou por terra o esforço de blindagem de Bolsonaro. Capa da Veja desta semana da materialidade à tese. A imprensa solta a nota, né? As notas viram ações judiciais, etc. Só que o tempo passou, que o Marcos Duval tomou uns goromé errados, devia estar meio puto da vida, sei lá, com o Bolsonaro, etc. E aí começam a aparecer outras mensagens. Inclusive mensagens do Bolsonaro, que Bolsonaro teria no celular dele. Que podem comprovar, né? Inclusive ser o álibi de Bolsonaro e mostrar, cara, eu não concordei com essa maluquice. Tira meu nome de tua boca. Uma das primeiras notas que saíram foi às 11h50 da manhã. Se o Humberto Costa, na verdade o Robson Bonini, né, que fez questão de dar espaço para o Humberto Costa. O Bonini também é revoltado com o Bolsonaro na Veja. Se o Bonini tivesse escutado o Cláudio Dantas, né, o antagonista, lido os colegas, as partes, talvez não tivesse soltado aquela nota, né? Principalmente a Clarissa, né, que estava tão empolgada lá com a capa da Veja. Você vê, Duval recua, culpa Silveira e diz que Bolsonaro não coagiu. Opa, já começou a mudar. Aí falava, Marcos Duval recuou em sua fala. Diz que Bolsonaro não tentou coagi-lo a dar um golpe de Estado. A declaração foi dada há pouco durante entrevista coletiva concedida em seu gabinete. Abre aspas. O que ficou muito claro para mim era o Daniel, tentando achar uma forma de não ser preso de novo. Ficou muito claro que ele estava no movimento de manipular e ter o presidente comprando a ideia dele se um senador aceitasse a missão. Opa, peraí que aqui já mudou demais. Então Daniel estava tentando convencer Bolsonaro e levar um senador para fazer isso. Então Bolsonaro não tem envolvimento. Foi ideia maluca do Daniel Silveira. Mais uma ideia maluca. Ele, Bolsonaro, também não impediu o Daniel, mas ficou claro que o Daniel é desesperado. Daniel estava querendo manter o contato dele, querendo ser o chefe de gabinete do Magno Malta. E ele queria ficar no Congresso para manter o network, disse o Marcos Duval. O tempo foi passando. Já havíamos comentado no vídeo ontem que durante a madrugada o Marcos Duval fez um comentário falando que ia renunciar. Não seria mais senador, estava puto da vida. Pediu desculpa aos seus eleitores, vai para os Estados Unidos. Gostou da entrevista? Conversou com a Janaína Pascoal? Não vai mais. Desistiu de renunciar. Vai continuar sendo senador. Aí,
em torno de 5h40 da tarde, tanto a CNN quanto o antagonista soltam. Na CNN foi uma matéria, foi ao vivo. A Daniela Lima, ela solta meio que exclusivo. Eu nunca fiquei tão surpresa em minha vida com a Daniela Lima. Falei, pronto. A Daniela Lima agora vai ser acusada de ser bolsonarista. Estou falando sério, a gente vai ouvir juntos aqui o que a Daniela tem pra falar. E o antagonista também. Falei, rapaz, eu não acredito, velho. Você vê aqui a manchete já, ó. Duval disse a Moraes que Bolsonaro ignorou. Não só ignorou, como Bolsonaro teria dito. Coisa de maluco. Conhecendo o Bolsonaro ao longo de 4 anos, sempre, como ele mesmo dizia, agindo dentro das 4 linhas, não é muito difícil de crer que Bolsonaro teria dito coisa de maluco, né? Perante um maluco, que é o Daniel Silveira. Vamos ver o que diz o antagonista. Mensagem enviada por Marcos Duval ao ministro Moraes, logo após a reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira, indica que o ministro estava ciente de toda a movimentação e que o então presidente da República, ou seja, Bolsonaro, não demonstrou qualquer interesse em participar do plano do golpe. Zero interesse de Bolsonaro. Zero. O antagonista apurou com interlocutores de Bolsonaro que Duval pediu autorização do Moraes para se reunir com o presidente e o deputado após a abordagem deste, né? É sempre bom ouvir o outro lado, teria dito o ministro. Durante a reunião, que durou cerca de 25 minutos, o então presidente da República apenas ouviu calado. Na noite daquele mesmo dia, Marcos Duval enviou uma longa mensagem ao ministro, acusando diretamente o Daniel Silveira e livrando Bolsonaro. Olha como as coisas mudaram. Na mensagem, fica mais evidente a atuação do então deputado, preso hoje mais cedo por descumprir medidas cautelares determinadas pelo Supremo. Abre aspas. Boa noite, ministro. Desculpe incomodar nesse horário de descanso. Acabei de pousar no meu estado. Só retorno para Brasília na próxima terça. Mas preciso adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda de função e até a prisão é o DS, ou seja, Daniel Silveira. O PR não está fazendo nenhum movimento neste sentido. Vamos ver de novo? Bora de novo. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o único, não está fazendo nenhum movimento neste sentido. O Daniel Silveira que está tentando convencê-lo, dizendo ao presidente que eu conseguiria adquirir as peças fundamentais para que a missão fosse um sucesso. Olha o resultado da missão. O Brasil está acompanhando essa loucura. Para dar mais tempo de saber como proceder diante desse sensível assunto, falei que voltaremos a conversar na próxima semana. Por fim, o senador escreveu que não sujaria seu nome e sua honra e se disse um democrata ferrenho e admirador da coragem de Moraes em prol do Brasil. A mesma mensagem teria sido reenviada a Bolsonaro, que respondeu lacônico. Coisa de maluco. Bolsonaro teria respondido ao Marcos Duval, coisa de maluco. E aqui temos a bolsominion. Estou surpreso. Daniela Lima. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em mensagem sobre a reunião com o senador Marcos Duval e o Daniel Silveira que a trama apresentada foi coisa de maluco. Vou ouvir a Daniela. Eu acelerei o vídeo, coloquei em... Deixa eu ver se dá tempo. Eu vou colocar o vídeo 1.0, são 3 minutos. Eu acho que vale a pena ouvir, porque ela traz algumas informações extras. Eu acho que realmente vale a pena ouvir. Vamos ver aqui a Daniela. Equilibrado. Peraí, não é esse não. Onde acho? Putz. Só tem uma versão acelerada. Vamos ver a versão acelerada mesmo. Tá em 2 minutos, eu botei em 1.4. Equilibrado.
equilibrado. E mais, Bolsonaro, segundo esse relato, temia inclusive ser ele próprio gravado pelos então aliados, Silveira e Marcos Duval, que, como o próprio senador diz, não era uma figura próxima pessoalmente a Bolsonaro, embora um aliado político em conteste. Ainda segundo o relato que eu acabo de receber... A coisa é tão ridícula que Bolsonaro... Imagina, Bolsonaro foi calado com medo de estar sendo grampeado. Imagina o tamanho da maluquice. Imagina, tu tá em casa, de bermuda, tu chega lá, chega um maluco. Não, tem uma ideia, vamos salvar o Brasil. Vamos grampear, fazer acontecer Operação Navy Seals, BOP brasileiro. Vai fazer o quê? Não, sei. Meu Deus do céu, velho. Eu fico imaginando o que tá passando na cabeça. Bolsonaro tá assim, rapaz, o Brasil num caos e me vê um maluco desse. Rapaz, o Bolsonaro deve ter sentado assim, mas eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Sentado de bermuda, olhando assim. Será que esse bicho tá me gravando, velho? Não é possível. Deve estar tentando me gravar pra me derrubar. Não é possível, velho. Isso aqui é irreal. Isso aqui é absurdo demais pra ser verdade. Eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Me trouxe um senador que nem meu aliado é. Me trouxe um senador que não é nem meu aliado. Rapaz, o que tá rolando aqui, velho? 25 minutos de pura maluquice. Coitado de Bolsonaro, velho. Ai, gente, toda vez que tem um caos, nunca é Bolsonaro, velho. Eu nunca vi um cara... Eu não sei se é azar que às vezes Bolsonaro tem. 90% das tretas chegam até ele. É alguém que faz alguma coisa e fala aí, ó, bolsonarista. E a pessoa fala, rapaz, eu tava lá, tava governando, tava tentando fazer, tava tentando tocar o Brasil, tocar o barco. E algum grande aliado resolve fazer, né, uma grande ação. Você lembra do ciclo do Salvador? Você lembra do ciclo do Salvador? Era pra eu ter colocado aqui no vídeo. Não coloquei. O velho ciclo... Vou dar pausa aqui no vídeo. Pera aí que eu vou botar e vou voltar aqui. Vocês não vão ver. Não vai nem passar um segundo. Tá aí, ó. Ciclo do Salvador. O cara vai lá, tem satisfação, gera um hype, corrida pelo like, surge heróis. Aí alguém vem com uma proposta e aparece um salvador. Aí resolve tomar uma ação, um gatilho, que sempre gera uma retaliação no sistema. E aí gera mais insatisfação e a coisa nunca para. E normalmente quando vem a retaliação do sistema, aqui é aquele ponto máximo que o Brasil se divide... Cadê meu... Aqui. Que o Brasil se divide entre Jair, me ajude, Bolsonaro. Bolsonaro, me salve. Me salve, Bolsonaro. E aí tem outra turma que depois diz, Bolsonaro traidor. Bolsonaro abandonou seus aliados. Traidor. Bolsonaro abandonou seus aliados pelo meio do caminho. Bolsonaro, faça alguma coisa. Rapaz. Tem uma coisa que eu não pontuei até agora, né? Queria ver se alguém chegava à conclusão sozinho. Não é a primeira vez que eu falo do Daniel Silveira. Qual o partido do Daniel Silveira? O PTB. Olha que coincidência, né? Mais uma vez, a turma do PTB ataca de novo os grandes aliados do Roberto Jefferson. De novo. Eles não descansam. Saro Inter, Zé Trovão, Oswaldo Eustáquio, o Wellington, motorista do cara que colocou um artefato que fazia cabum, senhor Daniel Silveira. Ah, mas não pode clicar porque Daniel grita Bolsonaro. Gente, olha o que tá acontecendo. Em 2021, eu já expliquei isso diversas vezes, Bolsonaro tinha diante de suas mãos uma vitória acachapante na Câmara. Ali era um embate, meu Deus, para finalmente tirar as amarras do Rodrigo Maia, que estava travando tudo. Até projeto, MP, para carteira do estudante gratuita, o Rodrigo Maia estava deixando caducar. Tava o cúmulo do absurdo e viu um Baleia Rossi, com promessas com a esquerda que ia pautar o impeachment. Bolsonaro vence. Clima de vitória. Não passa nem um mês, Daniel Silveira grava aquele vídeo. A pauta do legislativo, ela ficou totalmente comprometida. Só se falava, ai meu Deus, o Daniel. Ah, mas é injusto o que tá fazendo o Daniel. É o que eu digo mais uma vez. Se a turma da direita se acha tão inteligente e a turma da direita tem convicção que o Brasil não vive tempos normais,
Por que essa turma não age de forma, sabe, estratégica? Se você está falando que vivemos no caos, haja como se você vivesse no caos. É difícil. Dói. Meu Deus. É inacreditável. E aí, vários dos caos que foram gerados foi Bolsonaro? Não. Mas colocaram na conta de Bolsonaro. E a direita continua nessa. Mas nosso deputado querido, que ele grita Bolsonaro, ele imita nas redes sociais. E de prático, e de útil, e de melhorias de vida para a população. Vocês não acham que esse tipo de ação é usada pela imprensa e por outros setores para justificar uma retaliação contra a direita? Assim, analisa um pouco a realidade. Não o que você acha que é o certo. Não o que você acha que é o certo. O que eu acho que é o certo é uma coisa. Eu tô tentando analisar a realidade, o mundo ao redor. Ficar analisando, mas deveria ser assim. Não. Gente, o mundo real é isso daqui, ó. Este é o mundo real. Mas vamos continuar. Vamos ver aqui a Daniela. Dessa vez ela falou umas coisas engraçadas. Trago em primeira mão aqui para vocês, tanto Jair Bolsonaro fica, abro aspas, absolutamente calado, inclusive com medo da sensação da maluquice, do descontrole e do medo de ser gravado por Daniel Silveira. Marcos Duval, segundo esse relato feito por Bolsonaro também, fica ali em silêncio. Marcos Duval encaminha depois uma mensagem ao próprio Bolsonaro, dizendo que era uma mensagem que ele havia encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo a mensagem que Duval encaminhou a Bolsonaro e que o ex-presidente guarda e trata isso agora como algo que prova como ele conduziu a situação, Duval relata aqui: olha, ministro, como se ele estivesse falando com o ministro Alexandre de Moraes. De novo, essa mensagem foi encaminhada por Marcos Duval para Bolsonaro, que agora aguarda como prova de como ele procedeu diante disso. Duval manda no sentido de: veja só, olha aí, eu até já expliquei lá no Supremo que isso não envolve o senhor. Nesta mensagem, Marcos Duval diz a Bolsonaro, prestando contas, que teria relatado a Moraes o seguinte: que quem está fazendo toda a movimentação para que o senhor perca o cargo é o Daniel Silveira. E aí ele, num longo texto que Bolsonaro, eu repito, guarda como prova de como ele procedeu nesse caso, Duval diz, né, ter relatado a Moraes que Daniel Silveira agia no intuito de se vingar, Daniel Silveira demonstrava desespero, que a vontade de o plano urdido para prender ou para macular a imagem do Alexandre de Moraes era toda do Daniel Silveira. Perceba que ele é rifado, esse personagem é rifado já nessa mensagem que Bolsonaro guarda e diz ter recebido de Marcos Duval. Para fechar, tem a resposta do Bolsonaro a esse relato que é feito pelo Marcos Duval. A mensagem que o presidente, de novo, guarda com ele como prova do que ele teria dito diante do relato da proposta indecorosa de Daniel Silveira, e esse está perdido, é que Bolsonaro respondeu, abre aspas, coisa de maluco, fecha aspas. Que vida horrível de Bolsonaro, viu? Ter que ficar se preocupando em guardar mensagem para poder se defender. Porque um bando de maluco fica tendo ideias mirabolantes. Será que era para salvar o Brasil? Ou será que tinha algum tipo de vingança, alguma espécie, algum temor de alguma coisa acontecendo? A direita me decepciona muitas vezes, viu? O que se chama de direita por aí. E a turma fala, não podemos dividir a direita, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo outro. Anteontem... Depois eu comento sobre isso mais tarde. Eu quero comentar as coisas, mas vamos continuar. Depois que saiu a nota do antagonista, a nota da Daniela Lima também, a própria imprensa já começou a falar, cara, algo errado não está certo. Acho que pelo tom do Randolfo Rodrigues, que não deixa a bola pingando, ele chuta pro gol, ele não dá mole. Ele não dorme no serviço. Olha o tom do Randolfo Rodrigues. O caso do Duval é simples e se resolve com um psicólogo e com polícia. Nada mais que isso. Vamos cuidar de reconstruir o Brasil, que é o que interessa. Não, já foi. É realmente... Sabe? Não tem, é maluquice. É maluquice, não tem materialidade. É maluquice do Daniel Silveira.
Senadores defendem que Duval se afaste para tratar estafa mental. Tá bem, o cidadão não tá bem. Não tá bem. Agora, olhando o depoimento, o formal, aqui eu não saberia falar para vocês se isso pode ter algum tipo de implicação ou não contra Bolsonaro, sei lá, algum tipo de ação mais contundente ou isso poder balizar alguma coisa, não faço ideia. Mas um depoimento formal, registrado, Polícia Federal. Recomendo vocês leiam todo na íntegra, que quiser realmente sem a fonte primária, nada melhor do que ler o documento. Coisa, eu fui lá olhar, é basicamente a mesma coisa. Foi a única coisa que a imprensa conseguiu pegar do depoimento para deixar no ar. Bolsonaro disse que aguardava a resposta após reunião. Aí o que é que diz? Bolsonaro ficou em silêncio. A única coisa que o presidente disse, que está até como testemunha, na hora que eu disse o seguinte: eu não vou dar resposta agora, eu vou pensar sobre isso, porque eu já estava pensando que deveria reportar isso ao ministro. E disse, me dá uns 2 dias para dar a resposta. E ele falou, tá bom, nós aguardamos. Mas isso deve ser, sabe, conversa. Pensa o seguinte na boa conversa, o cara falou, o cara tá lá calado o tempo inteiro. O cara falou, não, beleza, tá bom. Vamos acabar. Discussão, você sabe qual é a discussão? Quando você concorda, a discussão acaba. Foi só aí, é isso. Essa é a única coisa que o Bolsonaro falou. Não, tá bom. Aguardamos. Nós, já botou o Daniel, viu? Fica quieto. Para, Daniel. Cala a boca, vai embora agora. Me deixa em paz. Deixa em paz. Entretanto, tanto que você vê, pra você ver como isso daqui é literalmente, vamos encerrar esse assunto. Não aguento mais tanta maluquice. Olha a palavra que a CNN usa. Entretanto. Já mostrando que diverge, né? Entretanto, na revista da Veja, Duval falou que Bolsonaro lhe deu uma ordem direta, né? Não foi isso que aconteceu. Tá aí, cara. Não tem, bicho. Não tem. Mais uma tentativa de destruírem Bolsonaro vai por água abaixo. E essa confusão toda começou quando o senador Marcos Duval estava fazendo uma live com a turma do MBL. Provocação do MBL foi o estopim para a revelação de Marcos Duval sobre suposto plano golpista. E é para falar você da direita mais uma vez, o parlamentar que me difamou, o parlamentar vendedor de cursos, que me acusa de estar em busca de dinheiro, sendo que eu não vendo curso, não tenho Pix, não tenho nada. Enfim, esse parlamentar é engraçado. Após a live com o MBL, o parlamentar fez uma postagem defendendo o Marcos Duval. E o errado sou eu, que sequer citei o cara. E nas redes sociais, pessoas iam pra mim, pare de atacar o parlamentar. Eu falei, mas o que foi que eu falei? O que foi que eu falei? Eu fiz uma postagem falando que os parlamentares da esquerda, quando perdem, dizem a luta continua. E alguns deputados de direita, quando perdem, dizem o parlamento acabou. E eu falava que eu tinha vergonha de alguns parlamentares, que esse tipo de comportamento eu não aceito de representantes, estão lá ganhando... acho que ainda não, vai levar um tempo até corrigir. Mas o salário daqui a um tempo vai ficar acima de 40 mil reais. Eu não aceito um cara desse perder a cabeça. Eu não aceito. Se você não tem capacidade, entregue um mandato. O parlamentar que me difamou estava defendendo aí o Marcos Duval. O deputado também é com a direita. Quando você presta, você é jornalista. Ele ainda me acusava de diversas coisas do programa, né? Quando eu saí ele dizia que sabia porque eu saí do Hora do Strike. Minha ex-chefa, Cristina Grêmio, no dia de ontem, na revista Oeste, lá no Oeste Sem Filtro, ela falou de mim. Fez questão de frisar pelo menos umas 2 vezes, né? O jornalista Kim Paim. Eu falei, né? Acho que para bom entendedor, quem tava acompanhando a treta deve chegar numa conclusão, né? Quem tava falando a verdade, quem tá mentindo. Esses são os parlamentares da direita brasileira. É errado sou eu, né? Do mesmo jeito que eu era errado quando eu falava do Roberto Jefferson. Independente, olha o que já está se discutindo sobre a ação aí do Marcos Duval. Ministro do TSE avaliam que corregedor pode incluir depoimento de Duval em ações contra Bolsonaro. Mais uma vez, isso daqui só está acontecendo porque Daniel Silveira teve essa ideia. Se Daniel Silveira não tivesse essa ideia, nada disso estava acontecendo. Nada disso estava acontecendo. A direita tem que parar de bater palma para maluco. Parar de bater palma para maluco com planos malucos.
Aí você vê, olha essas duas notas. Denúncias de Marcos Duval reacendem debate sobre CPI de atos golpistas. Planalto é contra. Líder do governo no Congresso, Randolph, que assinou o requerimento, volta atrás e reprova a abertura. Só que olha a matéria abaixo. Renan Calheiros diz que convencerá Lula de CPI para investigar Bolsonaro e militares golpistas. Vendo, vocês acompanharam a CPI da pandemia. Você acha que o Renan Calheiros vai pegar o nome dele, a reputação dele, falar pro Lula abra, pro Lula apanhar na CPI dessa? Vocês acham? Você acha que o Renan Calheiros ele vai colocar a digital dele num negócio que vai se reverter contra o governo? Essa CPI, ela sendo um papel, o governo terá a maioria. Ah, mas vai ver lá se o Ministério da Defesa errou, se o Ministério da Justiça errou. Não caiam nessa conversa. Isso pode acontecer, vai ser mão divina. Eu não acho que o Renan Calheiros ia entrar numa aventura dessa para ver o governo sangrar, né? Criar dificuldade para vender facilidade. O Renan não é dessa daí. Não tá no centrão do Lira, né? Para botar o governo em maus lençóis para cobrar pelo socorro. Não acho que é o perfil do Renan. Não acho. Ontem, meio-dia, quando já tinha sido a primeira nota do antagonista, né? Que o Marcos Duval tinha voltado atrás, Carlos Bolsonaro fez um pequeno comentário que eu acho que se encaixa perfeitamente em várias coisas. Com certeza que envolve o caso aí do Duval, né? Mas ele fala assim, ó. Essa nova direita nunca decepciona. E eu acho que o Carlos, ele tem o mesmo azar do pai dele. Quantas e quantas coisas não acontecem e no final do dia botam uma culpa em Carlos Bolsonaro? Não, são os ataques aí do gabinete do ódio. Aí você fala, rapaz, quem acompanha o Carlos Bolsonaro... Eu acho que essa daqui foi uma das postagens mais objetivas que o Carlos já fez. Ele sempre fala assim de coisas genéricas. Nunca pessoaliza ninguém. E fica lá quieto, na dele. Quando foi a última vez que vocês viram o Carlos Bolsonaro dando entrevista? Falando alguma coisa? Vocês viram alguma coisa? Eu não lembro de nada. Mas apanha igual o pai dele. Por outro lado, vamos voltar aqui. Daniel Silveira, ele foi preso na manhã de ontem. Antes dessa confusão vir à tona. Começa o dia, na verdade, com a prisão do Daniel Silveira. E aqui não tô para julgar se é certo ou errado. Ele vai enfrentar um baita problema. Primeiro, aquelas mensagens. Olha as mensagens, tá aí, foi publicado, tá na Veja. Tá na Veja aquelas mensagens todas. As mensagens não correram. Além disso, dinheiro vivo de Silveira dobrou em 3 meses. Daniel Silveira disse à justiça ter 132 mil em outubro. A Polícia Federal achou 270 mil. Em 3 meses, aumentou aí 138 mil reais. Ter dinheiro em espécie não é nenhum motivo de crime. Mas, conhecendo a justiça, conhecendo a polícia, conhecendo a realidade do Brasil, vocês acham que não vai ter algum tipo de questionamento do Daniel? Como você conseguiu este dinheiro? De onde esse dinheiro está vindo? Vocês vão questionar? Isso vai dar confusão. Vai dar confusão. Vai dar muita confusão. O temor de aliados de Bolsonaro sobre as revelações do celular de Daniel Silveira. Quando foi preso, também teve que entregar o celular. O potencial bombástico que as mensagens do telefone podem ter sobre Bolsonaro é um dos principais temores dos aliados do ex-presidente. Eu acho muito difícil que Bolsonaro conversasse algum tipo de maluquice com Daniel Silveira. Além de possíveis mensagens de Bolsonaro, há a avaliação de que o celular de Silveira pode revelar nomes de membros do governo da ala militar que insistiam para que o então presidente tomasse uma atitude e não respeitasse o resultado das urnas. Acho difícil. Bora ver. Preso, Daniel Silveira tinha propostas de gabinetes bolsonaristas. Para quê? Para trabalhar? Gente, me perdoa. Enquanto atuação parlamentar, além do discurso duro, o pé na porta, que nunca trouxe nenhum fruto positivo para a direita em 4 anos, se vocês tiverem alguma coisa falando, não, Kim, o discurso pé na porta nos trouxe essa vitória. Se vocês puderem me apontar uma, eu vou ficar realmente sim, vou tentar estudar como foi que essa vitória foi obtida, porque todas as vezes que a direita
tentou o pé na porta, só se reverteu contra a direita. Eu falo para vocês diversas vezes, as grandes vitórias da direita, a maior parte do tempo, vieram através de Bolsonaro. E muitas das vezes em negociações que Bolsonaro foi extremamente criticado pela direita. Coisas que vão ficar aí por um bom tempo, nomeações que foram feitas vão ficar vários anos, foi graças a Bolsonaro. Reformas estruturantes do país, né, que vão segurar a economia um pouco, também foi graças a Bolsonaro. Mas vai tentar explicar para a direita, né, que continua batendo pau para um monte de coisa. Após divergências com colegas, advogado deixaram a defesa de Daniel Silveira. Aqui quero trazer só para mostrar para vocês algumas coisas. A decisão aconteceu devido a divergências que ela teve com colegas que atuam nos processos de Daniel e com conselheiros do ex-parlamentar na área política. Esse grupo cobrava que Mariane adotasse uma postura de enfrentamento em relação ao ministro. Na quarta-feira, Daniel voltou para a prisão por ordem do magistrado, já que seguia desobedecendo as medidas cautelares impostas pela corte. A advogada defendia a linha de ter uma atuação técnica e evitar o confronto com a corte. O estilo foi interpretado por aliados bolsonaristas como fraqueza. Tem que ir para cima, pro embate. Eu sou do time dos covardes. Eu gosto de vencer. Eu acho que o confronto ele tá dando errado. Eu acho que se você está sendo julgado por uma pessoa, você confrontar a pessoa que está te julgando, eu também acho que não é muito melhor dos caminhos, né? Mas eu não sou advogado. Se eu fosse o réu, eu acho que eu seria uma linha mais técnica, de menos confronto. Ainda mais com todo mundo falando que o Brasil não vive momentos, né, de paz. Quero mostrar aqui para vocês um áudio. Esse cara era do BOPE. Esse cara foi no Flow, falou inúmeros absurdos de Bolsonaro. Eu tenho um vídeo falando sobre isso no outro canal secundário. Mas olha o que ele tem a falar, gente. E vamos aqui ouvir de coração aberto. Escutem de coração aberto e pensem sobre a direita. Pensem sobre a direita. Roberto Jefferson deu 50 tiros no policial. No dia seguinte, Igor, eu faço parte de grupos conservadores, né? Uma porrada de gente falando assim, não voto mais no Bolsonaro. Esses caras são cercados de malucos. A ação do Roberto Jefferson impactou as eleições. Com certeza. A ação da Zambelli impactou as eleições. Uma semana antes das eleições. Cara, eu tenho o maior carinho pelo Aginaldo, marido da Zambelli, meu amigo, fez curso de operações especiais comigo, mas a ação dela, ela ouviu de um eleitor, volte para o esgoto, seus ratos. Faz parte, meu irmão, se eu sou político, eu tenho que ouvir isso. Isso não é crime, pode ser, é contra a honra, pode ser, mas a lei 9.099 diz, ninguém será preso por crimes de baixo potencial ofensivo. Então ela não poderia ter dado voz de prisão naquele cara. Se é que o cara falou, não tenho certeza, tá? Ela não poderia. Assim como o policial que tá com ela não poderia ter dado tiro pra cima, porque é crime dar disparo de arma de fogo em via pública. Então ela tinha que ser presa, meu irmão. Ela tinha que ser presa porque ela prendeu um cara. E o agente dela que atirou pra cima tinha que ser preso também, tá? Aquilo prejudica, porque as pessoas olham assim, pô, o Bolsonaro tá cercado de loucos. Bolsonaro está cercado de loucos. Teve gente que defendeu a Zambelli durante o ocorrido. Que isso aqui, aquilo, outro. Aquela defesa tem que proteger o parlamentar da direita, por mais absurdos que o parlamentar faça. Gente, parlamentar não é cargo de executivo. Eu entendo você defender um prefeito, você defender um governador, você defender um presidente da república. Esses cargos, eles precisam da maior parte da população para elegê-los. Um deputado, ele é eleito por uma bolha. Por uma bolha. Você não precisa defender para a esquerda um deputado da direita, a não ser que seja alguma coisa que seja uma mentira descarada, deslavada. Mas quando ele faz uma maluquice, pelo amor de Deus. Para você ver que a coisa estava errada, essa matéria saiu hoje, de madrugada. Carla Zambelli se arrepende de ter sacado a arma. As pessoas que defenderam, os influenciadores que defenderam, os jornalistas que defenderam, a própria Zambelli agora se arrepende. A própria Zambelli agora se arrepende. Quando a direita vai botar a mão na consciência e perguntar, será que a gente não está errando na mão em algum ponto? Será que tentar olhar para o mundo real, entender que dificuldades existem, que as coisas não são como elas deveriam ser, será que esse não é o primeiro passo de tentar, beleza? Então, perante isso, o que dá para ser feito? De forma mais concreta. Existem algumas satisfações com diversas coisas. Vou dar um exemplo ano passado.
o Poder Judiciário é uma grande crítica na direita. Existem medidas que começam a produzir pequenas mudanças. Lá atrás, a simples discussão da PEC 5, que visava aí uma alteração do Conselho Superior do Ministério Público, a simples discussão da PEC gerou uma reação do Judiciário de forma seguinte. O comitê, né, o Conselho Superior, escreveu um código de ética. Foi o código de ética aqui. Eu tô na dúvida se foi o código de ética. Assim, sabe quando você vai trabalhar? Não, código de conduta, eu acho, de conduta. Quando você vai trabalhar na empresa, tem que ter lá o que você pode fazer, o que você não pode, né? Até pra saber o que é que você pode ou não pode ser punido. Você pode atender o celular, pode usar o celular em tempo de trabalho? Tem empresa que não pode, mas tem que deixar claro. Não tinha isso. Não tinha. Foi após a discussão dessa PEC que a turma falou, pô, peraí, vamos fazer. Então, pra você ver como uma coisa tava assim. Então, às vezes reclamava, o procurador, o promotor, às vezes abre um monte de processo contra uma pessoa, aí aquele caos, aí gasta com funcionário, no final do dia a pessoa é inocente, né? Aquele processo assim, de um ativismo judicial pesado, uma perseguição judicial. Então, pô, não pode ser assim, dessa forma. Né? Às vezes tem que ter a ideia que, pô, às vezes o promotor erra, às vezes o funcionário público ele pode errar. Todo mundo é ser humano. E se ele errar, ele tem que ser punido. Mas para ser punido, tem que ter as regras. Isso nem isso tinha. Então são discussões que esse tipo de discussão avança. Discutir uma reforma no judiciário ampla, de realmente tentar entender, peraí, pô, o que é que dá para melhorar aqui? Que dá para ter aqui um certo aceno que a gente vamos mudar aqui. Essa legislatura é a legislatura da regulamentação, é a legislatura do compliance. Diversas dessas discussões já foram apontadas. O ministro Gilmar Mendes, numa live do Conjur, o Arthur Lira, ele falou da possibilidade de uma reforma no judiciário. Que tipo de reforma seria essa? Não sei, mas você vê, são temas que eles reverberam, que você consegue falar com outros setores dentro da política. Eu acho que assim pode-se obter algum tipo de avanço, né? Não vamos consertar esse daqui, consertar aquilo outro, vai indo, etc, tudo mais. Mas, a turma na direita que segue por outro caminho. Ontem saiu essa notícia, isso aqui me doeu demais. Um homem, ele ateou fogo em si mesmo em protesto. Vocês podem até discordar de mim, mas eu acho que alguns discursos que às vezes se propagam na direita acabam por influenciar as pessoas de forma assim muito pesada. Ao longo do ano passado, no final do ano passado, eu falava, gente, pelo amor de Deus, né, vamos ter calma na hora de compartilhar, etc. Me doía ver alguns comentários que eu recebi, as pessoas falando, pô, não tô conseguindo dormir direito, eu tô muito ansioso, tô tendo crise de ansiedade, crise de pânico. Quantas pessoas falam, o Brasil vai acabar, é tudo ou nada. Eu falei, pô, gente, eu não acho que o Brasil vai acabar. Não acho mesmo. Não acho. As oportunidades que eu tinha, até para outros locais, tentava levar assim, uma palavra um pouco mais animadora, mesmo dentro do cenário caótico. Teve uma entrevista no Pânico que eu tentei dar um cenário tão positivo, otimista, que até o Emílio falou, pô, tu acha mesmo? Não, né, mas tem que pensar no positivo, não pode se entregar, não pode ter esse discurso derrotista. Ainda fui criticado por isso. Eu não quis abraçar o discurso que o mundo vai acabar. Falei, não, não vai, gente, isso não ajuda. E para encerrar o vídeo, tem uma do Anderson Torres ainda, mas é rápida, mas escuta aqui o José Disseu falando. O problema do Movimento Sem Terra é que ele está delimitado pela base social dele, que ela é muito pequena, muito estreita, muito, né? Mas o Movimento Sem Terra tem uma inteligência política muito superior à nossa. O Movimento Sem Terra, depois do golpe, se recuou, submergiu, se unificou, e aí unificou, fez formação política, voltou. Qual é a imagem que ele voltou? Vamos plantar 100 milhões de árvores e vamos fazer agricultura orgânica. Agroecologia. Eu percebo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, vamos devagar. O santo é de barro. O que vem por aí é fascismo, entendeu? Então vamos ampliar. Você viu como é que eles ampliaram? Vamos ampliar. E vamos cuidar das nossas finanças. Com movimento global de consciência alimentar, de repensar alimentação. Vamos pegar nossas cooperativas e fazer, vamos ficar autossuficientes, vamos depender de dinheiro mais de governo e internacional. Eles podem faturar 1 bilhão daqui a alguns anos com as cooperativas deles. 1 bilhão. Estou falando 100 milhões, não estou falando 1. Escuta o que eu estou falando. Daqui a 5 anos vamos conversar. Ainda mais se nós ganhar o governo. Eu espero que eles consolidem isso. Acho que nós temos que, ao mesmo tempo, fazer uma análise. Isso foi antes das eleições. Dilma cai, a turma submerge. Passaram aí
7 anos. Mudaram o discurso, montaram a estrutura. Agora, 1 bilhão para sustentar um movimento. Já pensou? Vendendo arroz orgânico, olha só, ainda salvando o planeta. Eu não tenho solução para as coisas. Não tenho. Não sou um gênio a esse ponto. Mas eu tento, ao meu pai do tempo, ter a responsabilidade na hora de falar, para não causar problema para outras pessoas. E eu realmente acredito que é exatamente isso, né? Na política do muito ajuda quem não atrapalha. E aí eu tenho certeza que vez ou outra vai aparecer algum momento que vai dar para ajudar uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, etc e tudo mais. Tem quem não gosta de mim, tem quem não me critique. Ninguém agrada todo mundo. Na maior parte do tempo, quem não gosta de mim é sempre, sei lá, pesquisa sobre não sei o que, etc. Eu não vejo assim, sei lá, alguém pegando um pedaço do meu vídeo e falar, o que ele falou aí é um absurdo, etc. Sei lá, pode discordar pontualmente, mas não a ponto de não gostar de mim, né? De discordâncias. Mas eu sei porque algumas pessoas não gostam, deixa aí, né? Turminha aí da direita espertona. E aqui, só no encerramento, Anderson Torres, ele prestou depoimento ontem. Ele falou da minuta, era o principal assunto que eles querem, né? É o que pode dar materialidade, é um documento, foi encontrado, em tese aí, plano A, para encaixar todas as peças nesse quebra-cabeça. E o Anderson Torres falou que a minuta, ela é descartável, ela é sem viabilidade jurídica. E ele falou o seguinte, ó, ele deu a declaração que ele não foi ele que colocou a pasta com o decreto na estante e que acredita que possa ter sido a funcionária ao arrumar a casa, que não é por ter sido encontrado na estante que teria importância, que na verdade já era para ter sido descartado. E ele fala que o celular dele ele perdeu nos Estados Unidos. E aí a confusão só nos próximos capítulos para a gente saber. Aqui está o link das matérias do vídeo de hoje. Tem todas as matérias aqui de alguns assuntos extras, mas eu sabia que não dá tempo de comentar. E é isso. Vamos esperar para ver o desenrolar, o que vão comentar aí ao longo do dia de hoje. Mas minha posição, acho que se mantém meio coerente, né? As críticas que eu venho fazendo. E mais uma vez, a turma do PTB criando confusões para o Brasil. É isso. Vou mandar os vídeos. O da Daniela Lima e o do Disseu também, que eu dei play. Teve mais algum vídeo que eu dei play? Acho que não, né? Só esses dois. Mas enfim, se tiver mais outro, na hora que eu tiver no celular, vou ver. Mandar no canal do Telegram. O link tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, pode me apoiar, tem o membro, tem o botão de valeu, sempre digo, né? Tem o Patreon. E se der, compartilha esse vídeo. E do mais, espero te ver amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!